Fala galera, aqui é o Giviotti. Aqui é o Mr. Everton. E hoje todos nós um pouco tristes, mas todos sejam bem-vindos ao RebobinaCast. Exato, o tipo de programa que a gente não queria fazer, né? Não gostaria de estar fazendo, mas é um jeito da gente homenagear o nosso digníssimo Chuck Norris com Braddock, o Super Comando, com spoilers e depois da vinheta. RebobinaCast, volte ao play dos clássicos. Vários homens desaparecidos em combate. Bill? Obrigado. Preparativos para uma reunião de alto nível com os vietnamitas continuam hoje com uma delegação do Senado pronta para partir para a cidade de Ho Chi Minh. O principal objetivo da reunião é determinar se soldados americanos ainda são mantidos como prisioneiros de guerra no Vietnã. Nos últimos meses, as organizações de veteranos intensificaram a procura de informações sobre os 2.500 soldados americanos que não voltaram para casa da guerra do Vietnã. O destino dos americanos desaparecidos em combate ainda parece incerto hoje. As informações sobre a existência de prisioneiros estrangeiros mantidos no Vietnã levaram a se desenvolver grandes esforços para libertar esses fuzileiros de uma vez por todas. O senador Maxwell Porter, chefe da delegação dos Estados Unidos ao Vietnã, mostrou-se otimista de que as conversações tragam alguma luz sobre esta inexplicável não libertação. Sabemos de antemão, contudo, que a solução será lenta e trabalhosa. Tem toda a razão. Esse filme com certeza estava na nossa lista de filmes a ser falado aqui no nosso podcast, mas nós puxamos ele pra frente aqui porque tivemos já faz alguns dias, mas uma notícia muito triste da morte do Chuck Norris. O que nos deixa preocupado, né? Porque pode ser que ele esteja vivo ainda e nós tenhamos ido embora. Ele morreu, mas 3 dias depois provavelmente ressuscitou e a gente não sabe, né? Pessoal, estamos tristes, mas nosso programa aqui é um programa sempre de muita alegria. Nós gostamos de falar dos filmes que nós descrevemos aqui nos episódios, então, embora seja uma homenagem, a gente vai dar risada aqui, gente. Somos alegres e o Chuck Norris certamente iria gostar. Exato. O Chuck Norris, até eu estava entrevistando o guarda-costas dele, né, que perguntaram pra ele o que ele achava das piadas sobre Chuck Norris, e falava que ele adorava esse tipo de piadinha, cara. Ele se divertia pra caramba, então é um jeito da gente homenagear também a lenda falecida aos 86 anos de idade. Aí. A gente tinha anunciado, obviamente que vocês devem ter percebido que nós íamos fazer Desejo de Matar 3, né, mas a gente mudou um pouco a pauta pra homenagear o Chuck, e semana que vem a gente volta aí pro nosso digníssimo Charles Bronson. Charles Bronson, que também é outra fera aí desses filmes, né? Sim, o rei da ação geriátrica, como a gente sempre diz aqui. Né? É verdade. Cara, esse filme que passado no Brasil como Braddock, o Super Comando, o nome original dele é Missing Action, né? Ou seja, que é uma sigla usada no exército para quando o soldado ele é considerado como perdido em campo de batalha. Então esse filme ele foi gravado junto com o segundo, né? O primeiro e o segundo foi gravado junto, só que a ação desse ficou melhor, então eles falaram, vamos lançar a parte 2 antes e foda-se, porque é a Cannon Filmes, né, cara? É lógico que esse filme é da Cannon Filmes. Mas olha, hoje em dia isso seria super legal, porque é um prequel, né? Seria a história final, mas depois tem as sequências que contariam como aconteceu aquele incidente. O porquê daquele incidente, né? E era uma trilogia, né? Então, só que a única coisa é que... vamos fazer a parte 2, daí a gente faz a parte 1 como se fosse um prequel, e depois a gente pensa no terceiro filme, que foi que a Cannon Films fez, e mais pra frente aí, alguns anos depois, lançou o 3. Então esse filme saiu em 84, o Missing Action 2, que na verdade era o primeiro, saiu no ano seguinte, né? Saiu em 85.
E uns anos depois, aí, em 1988, foi lançado Braddock 3, já com o nome de Braddock, Missing in Action 3. Cara, mas isso aí esse filme mostra o patriotismo do Braddock, aquele clima anos 80 na veia, pós-Guerra do Vietnã. Esse filme é um clássico. Sim, esse filme passou muito aí no cinema em casa. Esse filme eu lembro que era do SBT, dirigido pelo Joseph Zito. E o que mais fez Joseph Zito, Mr. Everton? Olha, além de ter um nome, parece que é um nome zoeira do Brasil, né? Zitão? É o Zitão. O Zitão, cara, eu tava vendo aqui, ele fez Sexta-feira 13. O capítulo parte final. 4, o capítulo final, que não é o capítulo final. Sabemos que não é o final. Depois disso, eu sei que ele fez outros Braddocks aí, mas eu não consigo dar destaque em mais nada, assim, que seja, não sei, tão conhecido, além do Sexta-feira 13 e os Braddocks. Ele fez o primeiro Braddock só, né? O segundo... é verdade. Não. Não, peraí, o segundo tem que ser ele, porque foi gravado junto, né? Não, cara, olha, eles editaram, colocaram outro diretor, velho. Que bizarro. Então... É que, na verdade, ele fez aquele outro filme do Chuck Norris, né? Invasão USA. Isso. O Joseph Zito, ele basicamente era um diretor de terror, né? Ele fez O Estripador de Manhattan, Quem Matou Rosemary, Sexta-feira 13, capítulo 4. E aí já lançou 2 filmes do Chuck na sequência, né? O Braddock, Super Comando 84 e Invasão USA. E, cara, ele fez um filme que eu gosto bastante com o Dolph Lundgren, que é Escorpião Vermelho. Você assistiu esse daí já? Nossa, esse ainda não, mas vamos colocar na lista aqui, viu? Esse é filmaço. Dolph Lundgren, tiro porrada de bomba também. Que da hora. Depois não fez muita coisa, né? O Joseph Zito, ele tá vivo ainda, mas meio que se aposentou da direção. O último filme dele aqui, Jogos de Poder, de 2003. Então, acho que, sei lá, cansou de Hollywood, foi trabalhar aí de produtor e vida que segue, né? O Zitão não quis mais trabalhar, mas também ele fez Braddock, já venceu na vida, cara. Trabalhou com o Chuck Norris. Exato, cara. Nossa, tem 2 filmes com o Chuck Norris no currículo, cara. Impressionante. Isso aí já gabarita ele aqui pra estar no podcast. Exatamente. Esse filme é o primeiro filme do querido Chuck Norris com a nossa digníssima Canon Films. Então, a galera que escreveu esse filme eram os caras ali com a mão na massa da nossa digníssima Canon Filmes. Fizeram vários filmes que ninguém lembra. Um deles, inclusive, o Larry Levinson, ele tá até hoje em Hollywood fazendo filme ruim pra caramba. Então, assim, era o pessoal aí da época. De roteiro nós temos Chuck Norris fazendo o Coronel James Braddock, o M. Emmett Walsh fazendo Tuck, o digníssimo parceiro aposentado que estava se escondendo lá no puteiro nas Filipinas. Ótimo lugar pra se esconder, hein? Sim. Inclusive nessa parte aí, a parte que degringola putaria no filme de maneira agressiva, né? Peitos. David Trask fazendo o Senador Porter, a Lenore Kasdor fazendo a Anne, a digníssima moça que acompanha ele na primeira audiência lá e ele carinhosamente a convida para fazer amor à noite, rasgando sua roupa. Automaticamente ela se apaixonou por ele, né? Automático. Como não, né, cara? É o Chuck. É o Chuck com a barba, que é o Chuck Prime, né, cara? A gente sabe que você tem estágios de Chuck Norris, né? Os primeiros filmes é ele sem bigode, sem barba, depois ele coloca o bigode, depois... Aí ele assinou o contrato com a Canon Film, barba, e aí é o Chuck Norris com poder máximo, né, cara? Com certeza, cara. Inclusive, o Chuck Norris, quando ele vai se barbear, né, sabe como é que é? Ele olha pro espelho, cara, e quando joga para o ímpar, ele ganha. Ai, sim, cara, é isso aí. O James Hong fazendo o General Tran, o James Hong que já esteve outras vezes nesse podcast, né, mas mais conhecido aí como David Lopan, do Aventureiros do Bairro Proibido, trabalhou pra caramba. Ele era o vilão do filme aqui. Exato. E o Ennio Ortega, nosso digníssimo Vin aí, vilão de cavanhaque, né? O capanga mora aí do General Tran. E grande elenco nesse filme maravilhoso. Só o Chuck Norris já carrega todo mundo nas costas, né? Cara. O Chuck Norris, quando ele fazia flexão de braço, ele colocava a terra pra baixo, né?
Exatamente. E que chance tinham os vilões contra o Chuck Norris nesse filme? Nenhuma. Esse filme totalmente injustiçado, já vou dizer aqui agora, com nota de 5.5 no MDB, é uma nota muito baixa, sabe? Esse filme merecia muito mais do que isso. No Rotten Tomatoes também, 19% da crítica e 42% da audiência só gostou desse filme. Isso daí é uma sacanagem tremenda, cara. Tem toda a razão, acho que eles tiveram a audácia de fazer isso nesse maravilhoso filme aqui, cara, que... Pô, tem de tudo, né? Alguns dizem que ele é um Rambo genérico, né, de certa forma, mas... Cara, mas então, essa história dele com o Rambo é o seguinte, né? Se você pegar o roteiro do Rambo 2, é muito parecido com esse filme, certo? Se você olhar, a estrutura é basicamente a mesma, o Rambo voltando pro Vietnã para resgatar os soldados. Isso acontece por quê? Quando Sylvester Stallone estava com o roteiro de Rambo 2 na mão, ele foi sondar a Cannon Filmes para fazer o digníssimo Rambo 2 lá. E a Cannon Filmes falou, não, obrigado, porque viu que ia ficar muito caro. Aí o que ele fez? Chuck Norris, vem aqui, eu vou te dar 1 milhão ao invés dos 20 aqui que o Stallone tá pedindo, e vamos fazer o Rambo 2 com você e chamar de Missing in Action e foda-se, a gente faz 2 filmes logo. E o Chuck Norris foi. É lógico. Mas assim, é muito parecido o plot, né? Isso temos que admitir. É muito parecido, né? Muito. E é uma cópia mesmo, né, cara? Só não tinha, assim, é que aqui tem um peso político, tem umas coisas... Se bem que lá também, de alguma forma, né? Mas tinha um peso político, o Chuck Norris aqui, ele já era um veterano, já tinha voltado, ficou preso 10 anos, tinha todo aquele rolê... E... Acho que 7 anos, né? Não, quantos anos que 7? Ele fica preso? 7, não é? Uma coisa assim. Pô, mas de 7 pra 10 ali preso no Vietnã já... Né, cara? E que foda, né? Muito parecido, mas a nota não é muito justa, não. Eu diria... Eu reassisti. É claro que tem coisas que você tem que relevar por ser um filme da época, né? Não de contos 84. Mas o filme tem o seu primor, cara. Sim, com certeza. Esse filme, ele está disponível atualmente na Oldflix e na MGM Plus. Você acha ele em um desses 2 streamings maravilhosos. E o orçamento dele foi de 2,5 milhões, provavelmente 1 milhão pro Chuck e 1,5 milhão para fazer explosão no filme, já que tinha aquele grande convênio da Cannon Filmes com as Filipinas. Esse filme foi inteiro filmado nas Filipinas. E teve uma bilheteria boa, cara, de 22,8 milhões de dólares. Olha aí. Excelente. Pagou em 10 vezes, cara. Não é à toa que eles... Bom, eles fizeram uma jogada estranha aí, né? Que eles haviam gravado um filmão, dividiram, pegaram a parte final, colocaram como começo e se deram muito bem. Exatamente, cara. Nossa, deu bom. Mas melhor que esse filme são as redes sociais do RebobinaCast. Poxa, com certeza, Gui. Olha só, pessoal, nossas redes estão crescendo graças a vocês. Vamos agradecer muito aos nossos ouvintes. Curtam, né? Compartilhem. E, gente, vocês podem nos encontrar lá no Instagram, no rebobina.cast, no YouTube, no @rebobinacastbr, no Spotify, no Apple Podcast. E, claro, por que não? Entrem em contato conosco. Dê sua opinião. Sugiram filmes no contato@rebobinacast.com.br. Vamos para a parte de trás da caixa, Mr. Everton? Vamos lá. Esse era um filme que você, quando olhava, você já via o Chuck com uma... Sei lá que arma é aquela, uma metralhadora... Uma M60 na mão, né? Nossa, uma M60 na mão, você nem olhava pra parte de trás, né? Pegava logo o VHS. Cara, o tamanho da metralhadora que ele tá na capa desse filme é um negócio inacreditável, né, cara? Pô, Chuck Norris assistiu o VHS sem precisar ajustar tracking nem nada, e a fita voltava sozinha. Sim, e ainda pedia desculpa pra ele se parasse. Com certeza. Vamos lá. A saga de um homem lutando contra tudo e contra todos, e sua crença em seus princípios, é o núcleo central de Braddock, o supercomando. Como Coronel Braddock, Norris vive um homem que tinha sido prisioneiro de guerra do Vietnã por mais de 10 anos, muito tempo depois da guerra entre aquele país e os Estados Unidos ter chegado ao fim. Tendo conseguido fugir do seu sádico comandante do campo de prisioneiros, Braddock lidera o remanescente dos seus homens de volta à civilização em meio de muitas lutas, traições e mortes. Cara, isso aí. Cara, você reparou que um dos figurantes era o Van Damme
e o outro figurante era o Steve James, cara. Olha aí, cara, agora fomos surpreendidos novamente. Não me lembro disso, não vi. Sério, que legal. O Van Damme, ele aparece, tipo, sei lá, em uma cena. E eu acho que ele aparece no segundo filme, na verdade, tá? Mas nesse daí, naquela parte que eles estão enfileirados, se você reparar, o Steve James tá na fila ali no meio, cara. Fazendo uma figuração ali. Pô, cara, que da hora. Ó, já gabarita esses dois. Bom, o Van Damme, né, que tá vivo até hoje. Pô, trabalhou com o Braddock, cara. Trabalhou com o Chuck Norris, né? Da hora demais. Então, o Van Damme, quando ele apareceu, quando ele mudou da Bélgica pra Los Angeles ali pra tentar a carreira como ator, ele foi treinar com o Chuck Norris, né? Você tem várias entrevistas e tem até vídeo do Chuck Norris treinando com o Van Damme. E o Van Damme, ele foi lançado ao estrelato um pouco mais velho, né? Em 88, esse filme é de 84. E ele vivia pedindo pro Chuck pra fazer figuração. E o Chuck falou, então tá bom, fechei esse contrato aqui que eram filmes de 5 filmes, vai lá, você vai fazer figuração lá. Só que quando ele, sei lá, foi 2-3 dias pra gravação, ele conseguiu trampo de outros filmes que ele tinha fala, foda-se, deixou o Chuck na mão lá e foi embora. Isso antes dele estourar, fazendo, sei lá, Retroceder Nunca, Render-se Jamais, fazendo ali Black Eagle, tinha um monte de filme que ele fazia, tipo vilão russo quase sem fala, mas ainda assim muito mais destaque do que Soldado número 4 aí no filme. Então ele vazou, basicamente. Não tem nem como o que falar, né? Ele tá certo disso aí, né? Cada um tem que fazer o seu, né? E o Chuck, esse filme, ele é o primeiro dele que eram filmes, como eu disse, então é o que entra na fase de maior sucesso do Chuck Norris, os filmes que mais deram audiência dele, né? Veja bem, ele teve uma sequência muito interessante nessa época. Ele fez esse filme, ele tinha feito um ano antes o McQuaid de Lobo Solitário, que a gente já cobriu aqui. No outro ano teve Braddock 2, no outro teve Código de Silêncio, filme bem interessante também, Invasão USA e Comando Delta, cara. Então é o auge de popularidade aí do Chuck Norris, cara, onde ele foi começando a virar a lenda que ele acabou se tornando, né? Mas aquele filme, O Voo do Dragão, que ele lutou com Bruce Lee, aliás, podemos considerar uma das melhores lutas de todos os cinema, né, cara? Que luta no Coliseu. Inclusive, soube que eles entraram ali escondidos no Coliseu pra gravar essa luta. Sim, é verdade. Aquilo sim, cara, foi, eu acho que uma grande introdução. Ele era o vilão nesse filme, né? Ele era o vilão. O Colt era o nome dele, se não me engano. Cara, mas que da hora, que luta, né? E olha só, claro que eram dois monstros de lutadores, testosterona, né? O Bruce Lee arrancou pelo do peito do Chuck, cara. Isso é uma sacanagem, né, cara? Isso não se faz, né? Isso não se faz, isso é muito injusto aí, cara. Aliás, com o Chuck é o seguinte, com ele não tem vingança. Vingança é justiça atrasada. Então, ele arrancou aqueles pelos, eu acho que o pelo que ele arrancou do peito, ele deve ter sido o começo da morte do Bruce Lee ali, né, cara? Porque com certeza. não tem como, né? O veneno que sai dos pelos começa ali a acabar com a vida do Bruce Lee ali, cara. Eu acho que foi ali mesmo, viu? Que o Braddock... Fala esse negócio, foi a máfia chinesa que foi atrás do Bruce Lee. Cara, imagina. Eu acho que foi efeito químico dos pelos, cara. É isso. Eu ia até falar de elenco alternativo do filme, cara, mas não tem elenco alternativo. Esse filme, ele foi feito por Chuck Norris e ninguém mais foi cotado pra esse filme, cara. Não tem como você competir com o Chuck Norris. Não, tem totalmente ele, né, cara? E veja que no filme, durante o filme, logo no começo, ele tá assistindo TV, tomando uma cerveja. Eu lembrei muito ali do filme que você acabou de falar, né? Aquele do filme lá, que ele era quase um cowboy lá, o que nós cobrimos aqui. O McQuaid. O Solitário, né? McQuaid? McQuaid. Aquele lá ele toma banho de cerveja, né? Aqui ele só toma uma, né? É verdade. Nossa, e ele dá um chute na televisão, ele quebra a televisão quando ele vê a reportagem falando mal dele, né, cara? Exato, ficou puto, cara. E ele pega o telefone e fala, eu vou para o Vietnã. E tipo, não faz muito sentido ele voltar pro Vietnã, assim. Depois você descobre que o plano dele era ir atrás dos soldados, mas no começo você fala, cara, por que o cara vai se enfiar no Vietnã pra testemunhar contra crimes de guerra? E aí você vê que
colocaram um monte de maluco lá, fazendeiro, e obrigaram os caras a falar que o Chuck Norris matou os vilarejos inteiros ali, como se fosse um criminoso de guerra. Não, mas isso é muita questão política mesmo, viu? Isso aí... Bom, é que a gente pode ter aquela velha premissa, né? Que quem ganha a guerra é que diz a história. A guerra do Vietnã, sabemos que os Estados Unidos não ganhou, mas internamente fala que ganhou. Aquela loucura toda, né? Mas eles vendem o Vietnã como vilão nesse filme. E os coronéis ali colocam um povo genérico pra falar que o Chuck Norris fez crime de guerra. E os vilões bem estereotipados também, né, cara? O próprio general Chang, né? O nosso querido... James Hong, né, cara? Ele é bem... Eu só tava esperando ele falar Mr. Batan. Lembrando do Aventureiros do Bairro Proibido aí, né? Mr. Braddock. É verdade, cara. Mas é muito estereotipado mesmo. Mas ali eu só achei desnecessário, né? Que a gente já sabia que era falso, mas ele coloca na língua deles ali, não sei, né? Quando o Chuck Norris, eu vou chamar de Chuck, né? O Braddock se aproxima desses cidadãos aí, o cidadão pede desculpa pra ele, né? Porque sabe que é mentira, coisa assim. Esse foi o primeiro filme do Chuck que você viu na vida, que você lembra de ver esse filme? Olha, Braddock, pra mim, é tipo uma entidade, né? Porque os nossos pais... Esse filme, gente, ele não é muito bem da nossa geração. Ele é da década de 80, mas quem assistiu mesmo de verdade foram nossos pais. E era uma entidade, cara. Braddock, quando passava, todos paravam pra assistir. Não foi o primeiro filme do Chuck Norris que eu assisti, assim, efetivamente. Eu não tenho aquela memória fixa, que foi Braddock que eu vi primeiro. Eu acho que foi, mas não tenho certeza. É aquela coisa meio mística do Chuck Norris que nós temos. Eu acho que foi, assim, pelo tanto que esse filme repetia, cara. Porque esse filme repetiu muito, assim, no SBT, né? Provavelmente foi, mas é que também a gente, como eu disse algumas vezes, né? Passava ali o 1 e o 2, a gente não consegue ter memória. A memória meio que vai misturando, né? Tanto que eu lembrava do lance do filho, mas o filho só vai aparecer no 3, né? Que ele descobre depois que tem um filho, essa memória. Eu tinha essa memória. Pronto, você acabou de despertar aqui. O primeiro filme que eu assisti do Braddock foi esse do filho, que a mulher dele morre. 3, isso. Daí ele reconhece pelo colar. Ele vai embora do Vietnã achando que a mulher morreu. No primeiro e no segundo nem mencionam que ele tinha mulher, né? Foda-se. Não, ele tava preso, pô. Pro terceiro filme. E aí você descobre que ele tinha uma mulher, ele acha que a mulher morreu e vai embora do Vietnã, depois descobre que ela tinha trocado a pulseira com a amiga e ela ficou com o filho lá, o filho nasceu depois que ele tinha ido embora já, né? Exato, e a mulher, ele até chega a ver a mulher viva, mas morre, não sei. Cara, esse filme é traumatizante, essa parte aí, ele fica puto, hein? Sim, e você não quer deixar o Chuck Norris puto, nunca, né? Não. Eu acho que esse filme, o que eu acho interessante desse filme, ele tem 3 arcos muito bem definidos ali, né? O famoso começo, meio e fim, é um filme curto também, tem ali 1h40, 1h35. E você vê já no começo ele voltando, aquela parte realmente política, como você disse. Aí depois ele sai em missão meio escondida para tentar descobrir onde é a base. Ele mata o general, porque ele quer descobrir o local exato onde estão os prisioneiros de guerra. E o general, ele vai no meio da noite, acha o general na cama, ele pergunta onde é que é, e o general tenta atirar nele, ele vai lá e taca uma faca no peito do cara, né? Aí depois começa a loucura, cara. Daí, da metade do filme, quando ele meio que não conseguem colocar a culpa da morte do general nele, porque ele tava como álibi ali com a mulher na cama, né? Que depois ele vaza ali pela janela do hotel. Ele sai da Filipinas e vira outro filme, né? Mas só um comentário. Quando ele volta... Porque assim, pessoal, tudo isso que o Gui mencionou, aconteceu como? Ele foi investigar pra tentar localizar a galera. Quando ele volta, porque ele matou o General Tran, ele simplesmente volta pro quarto onde tava a mulher pra servir como álibi, ele arranca a roupa da mulher, deita com ela na cama. Cara, ela não tinha nenhuma chance contra o Braddock, velho. Que loucura. E aceitou, né? Ela ganhou na vida também, né? E também ela falou assim, não mostra, dá a entender que eles transaram depois, mas afinal você já tá pelado na cama com o Chuck, né? Que assim, sim, não tem muita opção, né? Não, rapaz. Chuck Norris ela não teve nem chance. Ela realmente, ela tava querendo, porque ela convidou ele pro quarto, né? Então... vamos tomar um drink ali antes de dormir. Drinks, é de sacanagem, pô. Você tá de sacanagem comigo, né? Vamos direto, né? O Chuck Norris é fogo, cara. Se o Chuck Norris estivesse aqui com a gente, viu? Seria muito bom, hein?
aí ele vai embora para as Filipinas, ele vai atrás do querido amigo dele, né? Que ele tinha um barco, né? Na verdade, para tentar entrar no Vietnã pela Tailândia. E aí vira uma outra loucura também o filme, né, cara? Não, o filme muda. Porrada e bomba no meio da Tailândia, assim. E eu acho legal que ninguém investiga, né? Você reparou nisso? Tipo, não, que isso? O cara tá no hotel, de repente alguém joga um lança-míssil no seu quarto. Não tem uma pessoa investigando isso. Foda-se. Não, foda-se. Mas assim, é legal essa parte do filme que mostra ele com uma certa estratégia, que ele vai se preparar, ele pega munição. Aliás, ele fazendo barganha lá com o cara que ele vai comprar o barco, pelo amor de Deus, né? Mas assim, ele tem essa parte estratégica. Agora, isso aí, esperar detalhes investigativos, foda-se, né? Agora, essa aqui é pro Edu, hein, ó. Se o Chuck tivesse aqui com a gente no Rebobina Cash, ó, não teria edição, porque o Chuck Norris teria tudo perfeito na primeira tomada, viu? Com certeza, cara. O Chuck Norris, ele editaria, se ele quisesse, na porrada esse podcast. Exatamente. Cara, esse filme é o Rambo 2. Qual que é o seu favorito? Pô, o Chuck Norris não tá aqui pra eu ouvir, né? É claro que é o Rambo 2, em qualidade, em pegada. Eu não sei, agora, olha só, são dois atores legais ali, né? Duas máquinas de matar, né? Duas máquinas de matar. Mas eu gosto mais do Rambo 2, porque o Rambo 2 ele tem uma pegada mais... O Rambo 2 que introduz a faixa vermelha no Rambo, né, cara? É interessante essa pergunta, viu? Capciosa até no episódio do Chuck Norris aqui. Mas eu prefiro mais o Rambo 2, viu? Ouvintes, deem as suas opiniões aí nos comentários. Braddock Super Comando ou Rambo 2? É difícil porque a gente cresceu... Bem que a gente cresceu vendo o filme do Chuck Norris também, mas Rambo era uma das minhas franquias favoritas quando eu era criança. E a gente, quando analisa esses filmes mais antigos, a gente tem que ir pelo coração. E realmente meu coração tá com o Rambo, né, cara? Rambo 2 virou desenho, Rambo virou desenho. Braddock não, né, cara? Então aí já mostra um pouquinho a nossa preferência. Então, o Braddock não virou desenho, mas o Chuck Norris virou, né? Chuck Norris. Chuck Norris, homem de ação. Chuck Norris está em Chuck Norris e o Comando Karatê. Chuck Norris, ele tem nervos de aço e a força de Hércules. Chuck Norris e sua turma, Pepper. É muito perigoso, Chuck. Ai, puxa demais. Kimo, o guerreiro samurai. Reed, o jovem amigo de Chuck. Dave, o campeão de sumô. Junto com Chuck Norris, eles lutam contra as forças do mal de Cole. Lembre-se. E dos Super Ninjas. Vou acabar com você, Chuck Numa Norris. distribuição Old Vision, Chuck Norris e o Comando Karatê. É mesmo? Opa! Sério? E de 86, Chuck Norris, o Comando Karatê. Agora senti firmeza, hein? Nossa, mano. Anos 80 era mais... Você tem razão, cara, com bigodão ainda de respeito. Da Hanna-Barbera, cara, esse filme com aqueles traços meio super amigos, cara. Olha só, cara. E colocaram uma faixa nele, não sei porquê, não precisava de faixa. Infelizmente não durou muito, né? Teve 5 episódios só, cara. Podia ter tido mais, né? Uma pena. Uma pena. Mas, cara, esse filme, ele... Quando eu sempre lembrava, a coisa que eu mais lembro desse filme até hoje é a cena que, quando ele já tá entrando... Que ele já tá com o amigo dele, que eles saem do barco principal e vão pra aquele bote que é a prova de balas, que, assim, é aquele bote de borracha que é a prova de balas, que não faz o menor sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Como você vai comprar um... Ele é todo Kevlar por fora. Cara, se ele fosse Kevlar, ele ia afundar, porque é assim que funciona a física. Não, e eles testam o bote ali atirando na hora, né? Já viram uma metralhadora e não acontece nada com o bote. Mas eu acho legal quando eles finalmente conseguem afundar aquele bote, que os vietnamitas ficam, ele morreu, e ele levanta. Eu sempre brincava, inclusive eu estudei com um cara, o digníssimo Mala, um brother meu, um abraço, Mala. E a gente sempre fazia, quando tinha qualquer atividade que tinha água, piscina, ou ia pra praia, na viagem de formatura, cara, a gente fazia o negócio de levantar assim em câmera lenta da água
Com a água saindo assim, e ele com a metralhadora. É verdade. Cara, isso me marcou muito no filme, cara, do cara sair atirando, subindo em câmera lenta, assim, com a metralhadora .50 e fuzilando todo mundo, um a um no barco, cara. Puta, isso era muito bom. Exército de um homem só, né? Isso é impressionante mesmo. Era o que gostávamos de ver e gostamos também, né? Assim, você vê que filmes atuais aí, de exército de um homem só, a gente pode falar o quê? John Wick, por exemplo, que é um exército de um homem só, ainda chamam a atenção, né? Não é um mega brucutu, mas é um cara de exército de um homem só. Essa cena que você acabou de falar reflete exatamente o que o filme é. É um cara que sai na água com uma metralhadora, aliás, uma pesadíssima. Como é que é o nome? O modelo da metralhadora? É uma M50. M50 atirando em todo mundo ali, cara. Ou não, nesse momento ele tá com duas, né? Eu não lembro agora. Essa cena, eu não sei porque... Acho que era uma só. Não, duas metralhadoras é foda. Eu fico um pouco... Ou você pega duas armas menorzinhas, que nem ele no Invasão USA, que ele usava aquela submetralhadora, ou uma metralhadora grande, não tem como. Aí também é um pouco demais, né? Não, mas o Chuck Norris daria conta, cara, com certeza. E aquele clássico, tipo, hoje em dia não se faz mais isso, porque os filmes são muito calcados na realidade, né? Eu acho que, inclusive, se você pegar pra comparar com os filmes de hoje, tem essa dinâmica de ação ser sempre um pouco mais realista hoje, que é o cara usando a metralhadora em cima, ou você olhando pela mira. Os filmes dos anos 80, o filme do Arnold, do Stallone, Chuck Norris, era ele atirando com a metralhadora na cintura, né? Da cintura. Que não faz sentido, né? Em termos de mira. Não tem como mirar nunca, né? Não, mas se bem que o Chuck Norris, as balas vão sozinhas, né? Você sabe. Perde um pouco do charme, né? Eu acho, se você deixar muito realista. Acho que você tem que ter... A nossa geração era muito calcada em se desligar da realidade e usar como um entretenimento puro, né? Que é isso, esses filmes, basicamente, né? É a sensação de vingança, expor todo aquele trauma que o americano tem até hoje com o Vietnã, é um jeito de extravasar através desses filmes, né? É verdade. Mas também tem uma questão aí. Esse exemplo que você deu, talvez eles não façam isso de deixar o cara mirando, bonitinho, porque esconde o rosto do ator, né? Deve ter alguma questão assim, estética no filme. Mas hoje em dia é mais realista, de fato. Com certeza, cara. Esse filme foi ele teve também participação do Aaron Norris, né? Que é o irmão do Chuck Norris, que inclusive já dirigiu alguns filmes dele. E ele era o coordenador de dublê das duas sequências, e ele dirigiu o Braddock 3, né? Olha só, cara, que legal. Nem sabia que o Chuck Norris tinha um irmão. Impressionante. Dirigiu o filme pra caramba dele. Inclusive, se eu não me engano, o Lobo Solitário McQuaid é a direção do irmão, não foi? Ele dirigiu bastante filme do Chuck Norris, o Aaron Norris. Nossa, eu tô vendo aqui, cara. Nepotismo, o cara realmente... Bom, mas é que realmente, pra dirigir bem o Chuck Norris, só alguém da família mesmo, cara. Porque o Chuck Norris, ele se dirige, né? Tem coragem de falar com ele, né? É. E dos vilões, assim, qual que é o seu vilão favorito desse filme? Que a gente... uma coisa que eu achei meio estranha na estrutura do filme é que eles matam o vilão muito rápido, você reparou? Verdade, os dois, né? Exato. Tanto o vilão corporativo, que nesse caso é o General Tran, né? Isso. E o comandante o outro general também. Né? General, comandante, sei lá. O General Vin, que é o Ortega lá. O Ernie Ortega, ator filipino. Ele é morto no meio do filme. Eu fiquei assim, tipo, cara, beleza. Quem mais que ele vai matar agora? Porque você já matou os dois principais vilões do filme faltando meia hora pra acabar, o Ernie Ortega já tinha morrido quando tentou matar o Chuck Norris no barco, que é claramente o erro, né? Não, exatamente. Eu vou ser bem franco com você. Eu acho que os dois tiveram mortes bem interessantes. O James Hong, o General Tran, ele foi ali meio que coagido, né? Ele que fala pro Braddock onde estão os reféns de guerra, que eles falavam que não existia. Né, mas depois o Braddock até falou, fica quietinho aí que eu te deixo viver. Mas o cara dormia com uma pistola automática embaixo do travesseiro. Foi o erro dele. Daí o Braddock joga uma facada, mata ele na facada. Mas ainda assim ele dá um tiro. Já o outro realmente cometeu um erro grave. E não faz sentido de fato, porque ele tentou pegar o Braddock, explodir o cara, não deu certo. Ele tentou um grupo de assassinos matar o cara, não deu certo. Aí ele vai sozinho
matar o cara dentro de um barco, que claramente não ia conseguir, foi um erro fatal pra ele. Mas você tem razão, os dois vilões que aparentemente eram os principais, eles não são o último resultado da luta dele, né? O resultado dele é a libertação dos, sei lá, era pra ser tantos, mas parecia que eram 5 reféns apenas, né? Sim, parece realmente que ele vai resgatar os 30 ex-soldados que estão lá, mas tem meia dúzia de cara ali que ele resgata no final. Sim, cara. E é muito parecido com o Rambo também, né? Porque o Rambo, ele vai lá resgatar uma galera, mas depois todo mundo cabe num helicóptero, né? Uma coisa assim, cara. Lembra? E era o Rambo 2, ele vai, tipo, só pra investigar. O lance dele, ele ia tirar umas fotos e voltar, só que ele não aguenta, né? Ele tem que ir lá salvar o dia e acaba sendo pego, escapa e acaba resgatando todo mundo. Mas uma coisa que eu não gostei muito desse filme, na verdade, eu gostava muito do personagem do Tuck. Eu fiquei chateado quando ele se sacrifica no final pra meio que salvar a galera ali, né? Parece assim, se tivesse se esforçado um pouco, talvez ele não precisava ter morrido, entendeu? Também, eu achei muito isso caído, viu? O personagem era engraçado, putanheiro, né? Tem uma hora lá que o Braddock decide que, tá na hora de nós irmos. Que ele já tinha conseguido as armas, a munição, um helicóptero. Quando ele vai atrás do truck, do Tuck, por conta do barco, ele tá lá com 2 garotas felizes no... Ele fala pro cara, você não quer entrar, né? Opa, não quer subir aí na cama? Chega aí. Porra, cara, esse é o amigo louco que você quer, né? Ai, cara, muito bom, muito bom. O Chuck Norris ganhou 1 milhão pra fazer esse filme e você vê que o cara tava super de boa fazendo esse filme, cara, muito bom. Uma pena o nosso querido Tuck ter falecido no final desse filme. E é engraçado que os atores, uma curiosidade aí, o M. Emmett Walsh, que é o cara que fez o Tuck, ele faleceu em 2024 e no mesmo dia do Chuck, com 2 anos de diferença exatamente, ele faleceu no dia 19 de março de 2024 e o Chuck 19 de março de 2026, olha só. Olha que coincidência, cara, impressionante. Loucura, né? Loucura mesmo. Mas a gente poderia até falar um pouquinho da vida do Chuck Norris, a gente já falou um pouco dele, né, no outro filme que falamos, mas, cara, ele teve uma carreira assim, ele também teve a carreira relacionada a artes marciais, ele era muito entusiasta ali do karatê, se tornou um dos maiores lutadores. Um embaixador do karatê, né, cara? Cara, depois ele criou um próprio estilo de luta, como é que é? O Sean Cook Do, ele treinava celebridades, como você falou. Esse cara, ele é uma lenda, né? Não vou dizer que ele era, porque ele vai ser uma lenda pra nós pra sempre, cara. Sim, o Chuck, ele vai deixar muita saudade. Ele, nesse filme, matou mais que AIDS, né? Ele matou 146 pessoas. Aliás, o total de corpos do filme é 146 pessoas. Ele matou sozinho 91. Aí, o nosso digníssimo, o Mike... Mike? Quem que é Mike? Eu não sei quem é Mike no filme. Porra, tá aqui Renato Mora. Quem que é Mike? Puta que pariu. Nossa, Renato, eu tô vendo aqui, existe um Mike no filme, sim. Existe o Mike. Morato. Quem que é o Mike que matou 8 nesse filme? Puta que pariu, que porra é essa? Será que é um dos resgatados? Só se for, tem cara mesmo. Ele é um dos resgatados, cara. Nossa. Desculpa, gente, aqui um pequeno brain fart aqui quando a gente tá falando. E o Tuck, ele mata um no final ali e enfim, é o terceiro aqui na nossa lista, porque os vilões não matam ninguém nesse filme, né? Eu achei bem caído isso também. E é isso aí, mas Chuck matando 91 pessoas nesse filme e matando bastante ali, cara. Chuck é foda. Ele é, cara, ele é impressionante, né? Porque durante o filme ele mantém a sua postura, ele não se entrega. Tinha um chefe dele também, né? A gente nem falou muito sobre isso. Todo filme tem aquele chefe briguento, que é o chefe de polícia. O senador, né, que acompanha com ele, que acompanha ele até na audiência, né, o David Trapp. Isso, e o senador fica puto com ele o tempo todo, né, cara? Uhum. E ele não tá nem aí, ele fala, não, foda-se, eu vou lá ver se os caras estão lá ainda. Vou provar que eu tô certo. Cara, esse filme, ele é muito bom.
Mas como você acha que Arnold Schwarzenegger deixaria ele melhor? I am sure I can do better. Ah, meu amigo, mas eu acho que o Arnold já deixou esse filme melhor, não esse filme, mas já fez um filme parecido, né, que é o próprio Comando pra Matar. Sim. Né? Ele é muito parecido, Comando tem para que Matar resgatar. não era um filme de resgate de ex-soldados, né? Ele ia resgatar a filha. Mas realmente, cara, eu acho que o Arnold deixa todo o filme melhor, mas esse daí eu acho que só ficaria melhor se ele fosse o Tuck, cara. Imagina, se ele fosse o Tuck, seria porque ele ia maneiro. falar, Enter the Chopper! Get to the chopper now! Rapaz. É que esse filme, podemos dizer que o Rambo já é uma paródia desse filme, né? Uma paródia não, já um filme igual, né? A gente poderia falar que o Sly, né? Mas imagina, nunca rolaria do Tuck ser resgatado numa briga de bar se fosse o Arnold, né? Tipo, o Arnold não ia precisar do Chuck resgatando ele, né? Ele já ia chegar com o problema resolvido já, né? Sim, cara, mas seria maneiro ele... Imagina aquela cena lá do Comando pra Matar, que ele tá no bote, assim, sozinho. Imagina ele sem camisa no bote, assim, tipo, esperando o Chuck Norris, assim. Não vou participar da ação, eu só vou ficar aqui no barco te esperando, tá? Vai lá. Não, isso não aconteceria se fosse o Arnold, cara. Ia ser uma coisa muito louca. Mas seria legal. Assim, nós vimos isso, né, naquele filme lá do Stallone, que ele fez depois, né, tava o Arnold, o Sly e o Chuck Norris, né, que eles fazem uma piadinha. Mercenários 2, né, Mercenários 2. Isso, Mercenários 2. Que o Chuck Norris fazendo piada de Chuck Norris no filme, muito bom. Isso, da cobra, pô, caraca, é a piada clássica. Ouvi falar que você foi picado por uma King Cobra, né? Sim, depois de 5 agonizantes dias, a cobra morreu. Cara, isso já é bom demais, cara, entendeu? Então, já tivemos essa cena, esse filme, essa nossa imaginação já ocorreu. É muito legal. Aliás, temos que agradecer muito, né, ao Sly por isso, né? Eu acho que ele que deve ter fomentado toda essa união desses filmes, desses brucutus, né? Sim, e o Chuck Norris nesse filme ele é muito bom, porque ele aparece salvando todo mundo, ele acaba com um exército de uma vez e você nem vê o cara, né? Você só vê depois ele andando em câmera lenta. Sim, e todo mundo meio que surpreso, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, né, cara? E aí quando vem é o cara, né? Muito bom. Chuck Norris, é foda. Premiações, vamos para as premiações. Qual que é o efeito George Lucas, o prêmio George Lucas pro melhor efeito visual? Tá muito... Olha, eu acho esse filme tem cenas de ação, né? Não são efeitos visuais. Mas efeito prático, só muito efeito prático nesse filme, como não se faz mais hoje em dia. É uma pena, né? É uma pena. Eu diria o seguinte, aquela cena da corrida do caminhão ali foi muito bem elaborada, né? Do caminhão, depois ele Aquele pula... quando eles estão no cais, você fala ali, né? Isso, exatamente. Daí carro perseguindo, gente atirando, ele atrapalhando gente, batendo, depois pula no caminhão, entra no barco e segue na missão. Aliás, claramente um dublê, né? Mas aí ele pula e já o barco já andando, ele se pendura ali. Cara, foi muito foda essa cena do barco. Cara, pra mim, uma cena que me impressionou muito quando eu vi esse filme lá atrás e me impressionou muito quando eu vi esse filme essa semana foi a explosão do quarto de hotel que ele tava na Tailândia, mano. Porque foi tão bem feito que, explodiram um quarto mesmo ali, sabe? Você vê, talvez é um prédio que já fosse condenado, enfim, não sei da história por trás, mas a explosão é a explosão de um prédio ali mesmo, cara. Tudo bem, é óbvio, né? Que por força de roteiro, o Chuck Norris vai sair andando, obviamente, ele só vai cair um pouquinho pra trás e ficar meio sujo. Mas é bem feito pra caramba a explosão daquele quarto, cara. Não, realmente foi. Aliás, veja que é interessante essa parte aí, porque ele tá lá, ele tá de boa, ele foi no quarto, foi trocar uma roupa, tava ali, daí tirou a camisa. Aí quando ele foi no guarda-roupa pegar a camisa nova, de repente, do nada, aparece um cara lá. Puta, já verdade, que hora ele. que aquele maluco entrou no guarda-roupa pra matar o Chuck, né? Exato, foi o que eu falei, cara. O Ernie Ortega, ele garoteou ir sozinho tentar pegar o Arnold. O Arnold na cabeça. O Chuck. Porque, cara, ele tinha mandado um assassino, tentou explodir o quarto e mesmo assim o cara sobreviveu. Porra, o cara não morre, cara. E ele tava do lado do cara com o lança-míssil, ele fala, porra, te trouxe aqui só pra fazer isso, você me erra a porra do míssil, aí o cara sai vivo andando. Pois é. Mas devia ter eu mesmo usado essa porra
esse lança-míssil aqui acabado com o quarto. Pois é. A cena é boa mesmo, realmente por conta do prédio. Sim. E prêmio Steve James, embora a gente tenha o Steve James fazendo uma ponta desse filme, prêmio Steve James para melhor coadjuvante do filme, Everton. Qual que é a sua escolha? Olha, eu vou te falar, né? Não tem nem o que falar. É o Tuck, cara. Ele é foda. Ele pegou duas minas. Né, cara? Ele já chega num bar, aqui num bar de luz vermelha, com música, uma tailandesa cantando uma música muito, sei lá, muito ruim, né? Ela cantando ali. Mas ele, de repente, no meio de uma briga, o Chuck Norris, né? O Braddock salva ele. Tem o rolê do barco, tem uma negociação do valor do barco. E depois o cara... Puta, é ele, cara, com certeza. É uma pena ele ter se sacrificado no final, mas ele é o cara. Eu gosto muito do Tuck e ele vai levar o Steve James também. Mas como menção honrosa, eu gostaria de deixar aí, falando do General Hong, cara, que o nosso querido James Wong... Aliás, General Tran, perdão. O General Tran do James Hong, eu queria que tivesse mais cenas dele, cara. Eu queria que ele fosse o cara final a morrer, eu queria mais... Ele tem ali 2 ou 3 interações com o Chuck, né? Uma naquela audiência, outra numa festa depois, que também dá pra entender porque que o Chuck tava na porra da festa do hotel ali. E só aquela cena que ele morre. Eu queria mais James Hong nesse filme, que ele tá muito bom. Ele faz muito bem esse papel de vilão. Pois é, mas esse cara, você gosta dele porque ele tá em um monte de filme, né? Ele tá em Kung Fu Panda, Os Aventureiros do Bairro Proibido, que já falamos aqui, Mulan. Ele também participou daquele filme... Ninja 3 Dominação. The Ninja! Lógico que você ia falar isso, né? Eu não ia citar esse, tá? Mas eu ia falar que tá em tudo, em todo lugar e ao mesmo tempo. Sim, esse cara tem vários filmes, cara, impressionante. Até do Rápido do Menino forte, Dourado. Né? Não, ele vai tá participar em mais um monte de filme, com certeza. Tá beirando os 100 anos, cara. Ele é de 1929, cara. Ele olha só, hein? Tá com 97, é isso? Sei lá, o cara... Firme e forte aí até hoje. Ele tá naquele filme que você adora, Tango e Cash, cara. Tango e Cash, é verdade. Puta, esse cara trabalhou demais, meu. Esse cara é muito bom. Enfim, vou ficar menção honrosa aí pro nosso digníssimo James Hong. E o prêmio Xambim pra melhor morte do filme. Tivemos muitas mortes nesse filme, né, Everton? Pô, com certeza. Aliás, todas, né, que o Braddock olhou, foi, né, já era, morreu. Então... todas poderiam ser consideradas ali, estar nesse panteão aqui, né? Afinal, ele passou o rodo geral aí nesse filme, né? Cara, eu tenho uma morte que eu acho uma sacanagem desse filme, cara. Desculpa te cortar. Mas o soldado com o pescoço quebrado enquanto mijava foi foda, mano. É sacanagem. O cara tava protegendo ali a mansão do digníssimo general. O cara tava dando mijão, o Chuck vai lá e quebra o pescoço do cara enquanto ele mijava. Isso eu achei uma sacanagem tremenda, velho. Pô, mas também não tinha... O Chuck Norris não ia esperar, né? Ele não tava com tanto tempo assim, né, cara? Aliás, o Chuck Norris não usa relógio, cara. Ele decide que horas são. Então por isso que ele foi lá e pegou o cara. Olha, eu ia falar outra. Eu ia falar de um dos vilões. Mas um dos vilões foi realmente muito estranho, né? Os 2 vilões morreram mais ou menos. Embora tenha tido uma certa luta, porque o maluco ali nossa, eu não consigo falar o nome dele aqui, do vilão. Qual? O Ortega, né? General Vin. Ele tentou pegar o Braddock com um machado, cara. Cara louco, né? Lógico que não ia dar certo. Né? Porque o Braddock, ele quebrou o machado do cara, né? Então, mas eu vou falar, essa morte aí, essa morte foi muito... Pô, ela teve um plot aí, o cara tava distraído, então vou contigo nessa. E tem que pensar também que quando o Chuck Norris cai na água, ele não fica molhado. A água fica Chuck Norris. É isso aí, cara, e ainda fica embriagado ainda, porque o cara toma banho de cerveja. Sim, cara, e vamos pro prêmio Cigano Igor de pior atuação no filme. Quem que é seu favorito pra esse prêmio? Poxa vida, olha, eu vou te falar que, assim, esse filme é difícil escolher, viu? É muito difícil, mas é um personagem que eu não gostei muito. Eu não sei se talvez era por conta do papel dele, que era ser um contraponto ao posicionamento ali do Chuck Norris. Foi o político que estava com ele. Eu não lembro o nome dele. O senador Porter, isso. Isso, o senador, cara. Eu não gostei. Eu acho que ele não fez ali um papel legal. Ele poderia ter... Eu não sei, eu acho que pela ideia de ser contraponto, ele tava toda hora brigando com o Braddock,
não entregou muito bem. Eu tava entre ele e a própria garota, né? Que automaticamente se apaixonou pelo Braddock. Mas eu não posso julgar, né? Qualquer um se apaixonaria por ele. Cara, eu não gostei muito do Vin, cara. O Vin, ele me incomodou um pouco. O vilão de cavanhaque, sabe? Ele, sim. eu não sei, eu achei a atuação dele bem qualquer nota, assim, ele deveria parecer mais intimidador, deveria parecer mais, assim, o contraponto físico, vai sair na porrada, mas no final ele acaba nem saindo na porrada, ele morre no barco lá, mas a atuação dele eu achei muito fraca, cara, então pra mim seria a minha escolha aí pra pior atuação. Eu vou mudar meu voto, porque agora que você falou, realmente a atuação dele não foi tão boa e a ideia dele de ir atrás sozinho. Ele é ruim, é isso. Não, mas a ideia dele ir sozinho tentar pegar o Braddock já mostra que o personagem não era muito inteligente. Tava despreparado, né? Tava despreparado. É esse cara, então. Ganhou o prêmio, cara. Melhor prêmio. Ou pior prêmio. Pior prêmio, Cigano Igor, de atuação pro pior ator do filme. Muito bom. Indicações de filmes, meu amigo? Quer indicar algum do Chuck aí pra gente? Ah, com certeza, né? Vamos colocar outro clássico aí, que é a Invasão USA, né? Eu fiquei curioso de ver esse filme. Eu não sei se você falou dele no último podcast que falamos do Chuck Norris. Eu acho. Falou, né? Pois é. Tava com isso na cabeça. Vou ter que mudar então, pra não ficar dupla. Eu vou falar o seguinte. Não, mas eu vou fazer o seguinte. Para que os ouvintes comparem esse filme, porque eles têm que assistir esse filme, agora, depois que o Chuck nos deixou, assistam os filmes do Chuck Norris, assistam também Rambo 2, na sequência, e comparem. E depois venham aqui e comentem. Sim, com certeza, cara. Eu vou indicar 2 filmes do Chuck, porque eu fiquei tão... Isso me pegou tanto a morte do Chuck, cara, que eu fiz uma mini maratona do Chuck no final de semana que ele morreu. Eu assisti 2 filmes que eu nunca tinha visto antes do Chuck, então eu gostaria de indicá-los aqui. O primeiro deles eu gostei médio, não gostei tanto assim, mas eu ainda acho que vale pela figura do Chuck ali, que é Octagon. Ele é um filme de 1980, é o Chuck de bigode, tá? Não é o full Chuck ainda que a gente conhece, mas Octagon, Escola para Assassinos, tá? De 1980. Esse filme foi bem assim pro começo da carreira do Chuck como protagonista. E eu assisti um que eu gostei bastante, que é de 77, que o nome original é Breaker Breaker, mas aqui no Brasil chamado de O Comboio da Carga Pesada. Filmes de caminhoneiro com Chuck, cara. Puta. Aí sim, hein? Representação total dos caminhoneiros, cara. Sim. Comboio da Carga Pesada. Um abraço aí pros caminhoneiros que ouvem podcast enquanto dirigem, se ouvindo a gente aí. Obrigado. Cara, Breaker Breaker... O irmão dele é sequestrado numa cidadezinha corrupta e ele vai dar um pau na cidade inteira atrás do irmão. Cara, excelente filme. Achei um filmaço. Octagon também, assim... Eu acho que se perde muito nos ninjas ali, mas é um filme que vale pela curiosidade. Então fica esses 2 aí. Octagon e Breaker Breaker, Comboio da Carga Pesada. Muito bom. Excelente, cara. Mas mais uma vez, ouvintes, estamos um pouco tristes, sim, pela perda do Chuck Norris, né? Aliás, Carlos Ray Norris, que era um das nossas personagens, né? Um dos nossos atores lendários aqui. Que eu e o Gui certamente assim, cultuamos bastante esses filmes nossos aqui dos anos 80, os filmes de brucutu, e esse cara tava aqui, era um dos panteões aqui dos nossos filmes preferidos de falar, assistir. Estamos tristes, mas certamente ele vai continuar aqui nos nossos corações. Com certeza. Notinhas pra esse filme maravilhoso, Mr. Everton? Ah, nota 7, cara. Nota 7. Eu vou dar uma nota 8. A gente vai fechar então com nota 7,5. Esse filme, eu acho que ele vale a pena ser visto, com certeza. Não, vou dizer que é um dos filmes favoritos do Chuck, um dos meus filmes favoritos de ação aí, anos 80. Tem os seus problemas ali, né? Mas ainda assim é um filmaço que vale a pena ser visto, cara. Ah, com certeza os nossos pais, os ouvintes mais velhos que estão aqui nos ouvindo, adoram esse filme, cara. Então, nossa nota tá muito maior do que a do MDB e super justa, muito mais justa do que o de lá, viu? Com certeza, com certeza. E o próximo filme que falaremos, dessa vez sim, Desejo de Matar 3, próxima semana, com o digníssimo Charles Bronson, mais um Charles aqui, né? Tudo bem que o Chuck era Carlos, mas isso não vem ao caso.
E aí, Charles Bronson, semana que vem. Sim, cara, outro filmaço. Aliás, não vou queimar a pauta, mas eu não queria ser amigo nem a pau do personagem Charles Bronson, cara. Que triste, velho. Mas depois eu falo minha teoria. Ouçam semana que vem, hein? Isso aí, gente. Muito obrigado, Mr. Everton. Falou, gente. Valeu, Gui. Abraço. By staring it down, he can part the seas with a single punch. He can fly through the air without a cape or a crown. With his fist of fury, he's the one you can't touch. Chuck Norris, the legend, the man of steel. He can break all the rules, make his enemies kneel. A force that you can't contain. He's the reason heroes always rise again. Rise again. He can stop a train with just his bare right hand. He can surf on lava like it's made of sand. He can crack the earth with just a single stand.